Graça e paz, abençoado, eleito do Senhor, privilegiado. Mais uma pérola do papai, amém? Mais uma pérola do papai, amém? Que agora é Deus no controle de tudo, sempre teve no controle de tudo. As pessoas que ficam dizendo, pastor, 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 que pastor? Na Bíblia não tem pastor. Na Bíblia não tem. O único pastor é Deus. Salmo 23 e no João 10, amém? É o Criador. Agora o Criador. E acabou. Hã? Tiago 1. Por falta de sabedoria, peça para Deus. Amém? Jesus não vai voltar. Jesus está dentro de nós. Nós somos templo, morada, santuário, igreja de Deus. E Deus é a cabeça. Deus sendo a cabeça, Jesus não existe mais. Agora é um só. Pai, Filho, Espírito, só o Espírito. Em nome do Pai, do Filho, também não tem mais. O sinal da cruz também não tem mais. Pai nosso que estás no céu, também não tem mais. Ele não só está no céu, ele está em todo canto, em todo canto. Entendeu? Não tem mais. Acabou, gente. A fila anda. Nós estamos no reino de Deus, no reino, na graça. Mudou tudo. Depois da crucificação de Jesus, tudo mudou, tudo mudou. Amém? Vamos lá? Oração da noite. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Tá vendo? Deus, Jesus pediu isso, porque os discípulos estavam contra as crianças que estavam vindo para Jesus orar e tocar neles. Entendeu? É a mesma coisa da gente quando começa a crescer na graça. Nós somos crianças, gente. Em Tiago, em Gálatas 4, você é que nós somos criança quando começa na graça. Entendeu? Então vamos fazer as coisas direitinho, bonitinho e deixar Deus no controle. Porque sem Deus nós não somos nada, gente. Entendeu? Deus é tudo. Deus é tudo. Sem Deus nós não somos nada. Amém? Vamos lá agora? Dá um like, dá um joinha e compartilhe. Deixe Deus no controle da vida de vocês, que não é nossa vida. A vida é de Deus. Entendeu? A vida é de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Amém. O que Deus quer, gente? Que a gente ame. Ame a palavra, ame Ele, porque sem Ele, nós não somos nada. Amém? Vamos lá? Inspiração. Inspiração é explicação, tá bom? Jesus queria que as criancinhas, veja, Jesus, ele sempre, lá na Paixão de Cristo foi muito bonito isso, né? Jesus queria que as criancinhas viessem a ele, entendeu? Ele repreendeu seus discípulos por tentarem impedir que as crianças viessem a ele. Os discípulos tentaram. Deus ama as crianças, gente. Lógico, foi ele que criou na barriga da nossa mãe. Deus, ele toma conta da criança dentro da barriga. Nós fomos batizados na água do Espírito dentro da barriga da nossa mãe. O que Deus quer é que a gente seja batizado na graça agora. Tá entendendo? Deus ama as crianças. Como fiéis, devemos tomar cuidado para não impedir que as crianças pequenas vão a Ele. Cuidado para não impedir que as crianças pequenas vão a Ele. Devemos ser cuidadosos, mantendo-as afastadas do mal. Por quê? Por isso que Ele botou pai e mãe para cuidar das crianças, para seguir o caminho que deve andar. Mas o que está acontecendo? Muita gente está botando as crianças na escola dominical e estão ensinando errado o sistema religioso. Não, Deus quer que comece ensinando a graça. A graça.
ao verdadeiro evangelho, que é sólido, sólido. Criar as crianças com o sólido. As crianças com a graça. Não é o sistema religioso. Porque o que está acontecendo é isso. Entendeu? A responsabilidade dos pais, aprender a graça e passar para as crianças. Não é botar as crianças na escola dominical e as crianças vão aprender coisas erradas de novo. Entende? Ensina as crianças no caminho que devem andar. Não é enfiar as crianças na escola dominical e aqueles que... É porque um abismo puxa outro abismo. Né? Um cego vai cair todo mundo no mesmo buraco. Quem está ensinando numa escola dominical é o sistema religioso. E aí vai passar as crianças para o sistema religioso. Não, é a graça. Entendeu? Como fiéis, devemos tomar cuidado para não impedir que as crianças pequenas vão a ele. Devemos ser cuidadosos, mantendo-as afastadas do mal, contando-lhe as verdades. Tá vendo? A verdade de Deus, gente. A verdade de Deus. E ensinando-lhe sobre o Senhor. Tá vendo? Não é um sistema religioso. Porque eles têm um sistema religioso, Jesus. Jesus. E a criança vai crescer como é Jesus, que não tem Deus. A criança vai ensinar Jesus. Não vai ensinar Deus. E aí a criança... Gente, é Jesus ou Deus? Eu vou orar para Jesus ou Deus? Entendeu? A criança vai ficar confusa. Porque antigamente era assim. Hoje não. Hoje eu sei que é para Deus, Deus e Deus. Mas antigamente, eu digo, não, eu vou orar para Deus ou Jesus? Já teve gente que me perguntou isso. Oi, irmã Lúcia, eu vou orar para Deus ou Jesus? Aí eu digo, Deus. Jesus não existe mais, meu amor. Como não existe, irmã Lúcia? Aí eu expliquei. Ah, entendeu? Porque agora não são três, é um só. Jesus, certo? Ele morreu, ele ressuscitou. Agora somos nós, que somos Jesus, estamos com a cruz de Jesus. Como ele morreu, agora é o Novo Testamento. Lê Hebreu 9. Entendeu? Então está ensinando as crianças direitinho. Agora, se você fala só Jesus, Jesus, no Moisés, no Moisés, no Moisés, as crianças vão aprender tudo errado também. Entendeu? Ô pai e mãe, procura aprender a graça para passar para as crianças certo. Por isso que tem filho aí que tá nas drogas. Aí eu fui criado no berço do evangélico. Tá nas drogas. E aí? Que adiantou? Tem mãe que vive socado dentro da igreja. Mas os filhos usando droga, o marido bebendo e usando droga, mas tá dentro da igreja ela. Hã? Qual o respeito que tem, gente? As igrejas não salvam ninguém, que não é igreja. É um salão. Porque nem templo é. O templo somos nós. A igreja somos nós. A morada de Deus somos nós. Tudo somos nós. Hã? Olha. Veja só. Inspiração. A oração. Pai Celeste, oro pela criança da nossa igreja. Que somos a igreja. Nós somos a igreja. Oro por seus pais, pedindo que falem de ti todos os tempos. Tá vendo? Que falem de ti todos os tempos. Que os pais deles as ensinem a oração. Dá aos seus pais a sabedoria de como educá-lo bem e protegê-lo do mal. Ajuda os nossos padres. Eita, não tem nada a ver. A instruir as crianças e a ser um bom exemplo aos pais. Não é padre, não. Por exemplo, de vida santa. Obrigado por amar as crianças e cuidar delas. Amém? Viu só? É isso, gente. Tem que ser assim. Educar as crianças de verdade, com elemento sólido, não elemento do sistema. Moisés
Moisés já foi. Tanto é que o filme do Paulo de Tarso, o Paulo anunciou para Pedro a graça. E todo mundo foi convertido. Tu vai ver o que vai acontecer. Muita gente vai chupar dedo que não quer saber de Deus. Vamos lá. Eu vou ler um pedacinho aqui. Da Bíblia, tá? Marcos 10, versículo 13 ao 15. O texto e o contexto, para vocês entenderem. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Tá vendo? Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Como criança, o que ele quer dizer? A criança representa aqui, veja, humilde, gentil, doce com as pessoas, educado, não grosso, escutar primeiro para depois falar. Entendeu? Como criança significa isso. A gente começar no reino de Deus, vai começando mudando. Entendeu? Se policiar, parar de falar coisas erradas, aprender com Deus. É isso. Entendeu? Isso é como criança, é isso. Para vocês aprender, ser manso de coração. Por quê? Em Gálatas 16 em diante, é isso. Entendeu? O fruto do amor de Deus. Que fica no Gálatas 5, 22. O fruto do amor de Deus são 9. A gente tem que aprender aquilo ali. O reino de Deus é isso. Para a gente aprender. Ser educado, gentil, não grosso, não soberbo, não orgulhoso. Não. Entendeu? Amoroso. Escutar para primeiro falar. Escutar a pessoa está precisando de uma palavra. Você sabendo, está na hora de vocês se policiar. Vocês, meus amores, que está sendo levantado para a graça. Preste atenção, tá bom? Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Tá vendo? Criança, gente, não faz mal para ninguém. Vocês têm que amar as crianças. E nós que está começando no reino de Deus, temos que agir como criança. Não fazer maldade com ninguém. Amém? Por exemplo, como cachorro mesmo. Cachorro, o amor dele é, meu Deus, é incomparável, o amor do cachorro. Tá passando fome, os cachorros tá ali, ó. Como aqui, nos mendigos. Entendeu? O amor do cachorro é a coisa mais linda, gente. Eles é fiel sempre. Por quê? Porque tem o Espírito de Deus. Entendeu? Deus é amor sempre, gente. Deus é amor. Amém. Vamos amar esse Deus? Amém. De todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso ser. Entende? Não é um amor místico. Não. É um amor de verdade. Tá certo? Deus abençoe vocês. Graça e paz. Amém?